Qual é o seu nome inteiro, sua idade e há quantos anos você está aqui em Guararema? Bom, olá, eu me chamo Elaine Cristina Rodrigues, eu moro aqui em Guararema desde 2007. Eu venho de São Paulo, da periferia, né, Zona Leste de São Paulo, e vim em busca de morar num lugar tranquilo, sossegado, com segurança, onde ainda o ser humano é valorizado e respeitado. Eu queria que você me contasse um pouquinho da tua história aqui com essa pousada. Como você chegou aqui, como que é o teu trabalho, qual a tua relação aqui com a pousada? Tá. Então, na verdade, quando eu vim para Guararema, eu não tinha trabalho e nem tinha campo para mim aqui em Guararema do que eu trabalhava em São Paulo. Então, eu cheguei aqui em Guararema com a cara e a coragem para morar na área rural, a 12 quilômetros do centro, e aí fui passando por alguns empregos. Então, eu trabalhei numa fazenda, na colheita de caqui e pêssego, depois eu trabalhei como diarista num condomínio que tem grande aqui, depois trabalhei na Transpetro como ajudante de cozinha. E depois fui parar numa outra pousada, não essa, uma outra pousada que eu era ajudante de cozinha. Foi aí que eu me apaixonei pela hospedagem. Aí nessa pousada eu trabalhei durante 3 anos, comecei como ajudante de cozinha e saí de lá como gerente. Aí saí de lá como gerente por motivos pessoais de doença da minha mãe, para ficar em casa cuidando da minha mãe. E aí, infelizmente, minha mãe veio a óbito e eu fiquei sem trabalhar e também não quis mais voltar para outra pousada que eu tava. Foi quando o proprietário falou assim: ó, Elaine, tem uma pousada em Guararema que tá à venda. Eu falei: poxa vida, eu não tenho condições de comprar. Ele falou assim: olha, você não tem condições de comprar, mas você tem condições de administrar. Aí foi quando eu vim até aqui, a pousada Calil, conhecer a propriedade, conheci os donos, eles me apresentaram como uma possível compradora, e aí eu revelei, eu falei: olha, eu tenho interesse, mas eu não tenho condições de comprar, mas se vocês me permitirem administrar, eu gostaria muito. Aí que começou, lá finalzinho de 2012, foi essa conversa, essa negociação, onde eles confiaram em mim, Dr. Orlando Calil e a dona Cida Calil, e eu assumi a administração da pousada Calil, com o propósito de ficar 2 anos. Então seria do dia 2 de janeiro de 2013 até 2 de janeiro de 2015. E aí se vão 13 anos que eu tô à frente aqui da administração da pousada. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho de como funciona a pousada, quais são os diferenciais, a questão mesmo da sustentabilidade que eu percebi, né? Então, olha, aqui na pousada, nosso maior objetivo, assim, a gente tem como primordial, primeiro de tudo, é o acolhimento. Seja ele turista, seja ele pessoas que estão a trabalho ou peregrinos da Rota da Luz. Então, assim, esse é o nosso propósito, o acolhimento. Que ele venha, que ele se sinta bem, que ele se sinta acolhido, como se ele estivesse sendo recebido por um ou amigo ou um parente, mas que ele tenha como que eu posso falar assim? Que ele se sinta bem, que ele se sinta confortável. É uma pousada simples, né? Mas a localização é excelente, que a gente está no centro de Guararema, então é perto de todo o comércio, perto de todos os pontos turísticos, e é isso. Eu queria que você me falasse essa questão dos peregrinos, né? E desse caminho, como é que funcionam os peregrinos, eles vêm para cá, como é que é? Então, olha, a peregrinação, né, a Rota da Luz, quem tem mais conhecimento são os que são católicos devotos de Nossa Senhora da Aparecida. Esse percurso ele começou lá em 2016 com a Lu Alckmin. Então ele é um percurso onde começa na cidade de Mogi das Cruzes e vai até Aparecida a pé. Então aí são 6 dias de peregrinação de caminhada. E Guararema é a primeira cidade de ponto de descanso. Então o peregrino sai normalmente de Mogi das Cruzes da estação Estudantes, vem pelo caminho, não pela avenida principal, mas pelo caminho secundário, são 28 km até chegar aqui ao centro de Guararema, e aqui em Guararema é onde ele faz a primeira noite de descanso. Então ele chega aqui normalmente 3, 4 horas da tarde, cansado, exausto. Então a gente tem todo esse cuidado de chegar, olha, tem a piscina com água geladinha para vocês colocarem os pés, precisa de um balde com água de gelo para colocar os pés, precisa de medicação. A gente tem todo esse acolhimento para atender o peregrino. Aí ele dorme aqui essa primeira noite, no outro dia ele levanta bem cedinho e segue para a próxima cidade, que é Santa Branca. E um diferencial que a gente tem com o peregrino, nós temos o nosso horário de café da manhã estabelecido.
Mas peregrino não dá para seguir esses horários, porque quanto mais cedo ele começa a caminhar, melhor o rendimento, principalmente se for na época de verão, que está muito quente cedo. Então o peregrino fala assim, eu queria tomar café 4 horas da manhã. Tá bom, a gente coloca o café 4 horas da manhã. Nós queríamos o café às 2 horas da manhã. Tá bom, a gente prepara o café para você às 2 horas da manhã. Então essa é a nossa preocupação, que quem chega até nós realmente fique satisfeito com tudo aquilo que a gente pode oferecer, que é o amor, carinho e atenção. Maravilha.